Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Federasi Brazil, dan Ibu Negara, para menteri dan anggota delegasi dari Brazil dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita telah menerima kehormatan kunjungan kenegaraan dari Presiden Republik Federasi Brazil. Ini adalah pertemuan kunjungan kenegaraan kedua Presiden Lula ke Indonesia setelah kunjungan pertama beliau pada tahun 2008. Kemudian juga pertemuan dengan saya ketiga kali, dan 2 bulan yang lalu saya melaksanakan kunjungan kenegaraan di Brasilia pada tanggal 9 Juli 2025. Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil, sudah cukup lama kita menggunakan, dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil, dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada. Dan kita dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di
semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling, yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tanda tangan tadi itu. Sedangkan investasi kita dalam 1 tahun aja sekitar 20 miliar dolar. Berarti kalau ini terwujud, insya Allah paling lambat tahun depan, ini berarti 5/40, berarti ini yang kita bicarakan hari ini adalah hampir 20% ya. 25% dari total investasi langsung ke Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung Brazil dalam kepimpinan Brazil di COP30 dengan inisiatif-inisiatif Brazil. Mereka mendirikan suatu dana investasi untuk membantu melestarikan hutan tropis. Dan saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Brazil yang merintis, kita mendukung Brazil dan kita komit berapa dana yang Brazil akan investasi, Indonesia akan ikut investasi di dana tersebut. Saya tadi minta maaf, mungkin saya sulit hadiri COP30 di Belém, Brazil, tapi saya akan kirim delegasi yang kuat untuk hadiri itu dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brazil. Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina. Kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian yang real menuju ke solusi politik, yaitu solusi 2 negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat gembira beliau hadir. Saya baru tahu beliau rupanya angka keberuntungan beliau sama dengan saya, angka 8. Jadi angka 8. Kita juga sama-sama lahir bulan Oktober. Jadi saya, ulang tahun saya tanggal 17 Oktober. Beliau, ulang tahun beliau 27 Oktober, kalau tidak salah. 27 saya kira. Jadi beliau 27, saya 17, kita sepakat kita ketemu di tengah-tengah. 23 malam. Jadi sebenarnya kita akan merayakan ulang tahun kita bersama nanti malam. Kalau diizinkan oleh ibu negara Brazil, kalau beliau izinkan kita rayakan nanti di tengah-tengah. Jadi ternyata banyak persamaan. Mungkin kita ditakdirkan untuk sekarang bekerja sama-sama untuk membela, memajukan rakyat kita. Saya mau akui di sini bahwa saya ini pengagum beliau, karena beliau sudah memimpin lebih lama dari saya.
this is your third term. Beliau sudah ketiga kali periode. Kalau undang-undang mereka boleh 3 kali, kalau kita nggak boleh. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan Presiden Lula memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima, Januari beliau langsung terima. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik. Masih banyak kita harus belajar. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula. Meu caro amigo presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, minha querida companheira Janja, meu caro amigo ministro das Relações Exteriores da Indonésia, senhor Sugiono, meu caro companheiro Mauro Vieira, ministro do Estado das Relações Exteriores do Brasil, meus companheiros ministros e ministras, companheiros ministros da Indonésia e ministras. A Ásia tem ocupado um lugar de destaque na minha agenda internacional em 2025. No primeiro semestre, estive no Japão, no Vietnã e na China. Recebi a visita do primeiro-ministro Modi e do presidente Subianto em julho último no Brasil. Iniciei hoje uma missão que passará por Indonésia e Malásia e que culminará com a minha participação na cúpula da ASEAN. O Sudeste Asiático é uma das regiões mais dinâmicas do planeta. A ASEAN já é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. É uma honra retribuir ao presidente Prabowo Subianto a visita de Estado. A parceria estratégica que lancei em minha primeira visita a Jacarta em 2008 se mostra cada vez mais relevante e atual. Somos grandes democracias, sociedades vibrantes e economias em expansão. Somos membros plenos dos BRICS e do G20. O Brasil tem interesse em aprofundar o diálogo e a cooperação com a Indonésia nas mais diversas áreas. O acordo que assinamos em matéria de estatística, agricultura, energia, ciência e tecnologia e promoção comercial apontam nessa direção. Nas últimas 2 décadas, nosso comércio cresceu mais de 3 vezes, de 2 bilhões para 6 bilhões de dólares. Eu disse ao presidente Subianto de que é quase que inexplicável para as nossas sociedades como é que 2 países importantes no mundo, como Indonésia e Brasil, que os 2 juntos perfazem quase 500 milhões de habitantes, só tenham um comércio de 6 bilhões de dólares. É pouco, presidente. É pouco para a Indonésia, é pouco para o Brasil, e eu acho que o povo da Indonésia e o povo do Brasil merecem que nós façamos um sacrifício maior para garantir que o comércio entre Indonésia e Brasil cresça de acordo com o crescimento
da nossa população. Por isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para trabalhar muito para que Indonésia e Brasil se transformem em dois parceiros fundamentais na geografia econômica do mundo. Em 2024, a Indonésia foi o quinto destino das exportações do agronegócio brasileiro. Esses valores ainda são tímidos diante do potencial de nossos mercados consumidores. A Indonésia e o Brasil são, respectivamente, o quarto e o sétimo países mais populosos do mundo. Somamos 500 mil de habitantes. No atual cenário de acirramento do protecionismo, nossos países têm plenas condições de mostrar ao mundo a capacidade de defender interesses econômicos com diálogo e respeito mútuo. Esse é o espírito do memorando de entendimento que firmamos hoje em matéria de cooperação sanitária e fitossanitária. Desde a visita do presidente Subianto a Brasília, foi possível abrir o mercado local para diversos produtos de exportação brasileiros. Não faltam oportunidades para o comércio de produtos de maior valor agregado, em especial no setor de defesa. O Brasil possui sólida base industrial militar e está disposto a contribuir para as necessidades estratégicas da Indonésia, em particular de sua força aérea. Na área de energia, dialogamos as experiências de gestão soberana de minerais críticos que são essenciais na transição energética. A cooperação na área de mineração poderá avançar com maior institucionalidade no âmbito do memorando que nossos ministros de Minas e Energia assinaram hoje. O presidente Subianto e eu também decidimos avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial Mercosul-Indonésia até o final da presidência brasileira, no final do mês de dezembro. Como vozes ativas do Sul Global, também discutimos temas relevantes da agenda internacional. Indonésia e Brasil são duas nações determinadas a assumir o lugar que nos corresponde em uma ordem em profunda transformação. O mundo em desenvolvimento deve muito à Indonésia. Há 70 anos, a Conferência de Bandung lançou as bases para relações mais equitativas entre os países, fundadas na autodeterminação e não interferência e não alinhamento. Indonésia e Brasil compartilham o compromisso com a paz, com o desenvolvimento sustentável e com a promoção de uma ordem internacional mais justa. Nossos governos estão unidos contra o genocídio em Gaza e continuarão a defender a solução de dois Estados como o único caminho possível para a paz no Oriente Médio. Somente uma reforma integral do Conselho de Segurança pode resolver sua falta de representatividade e presente paralisia. Ambos apoiamos o comércio baseado em regras, centrado na Organização Mundial do Comércio. Coincidimos quanto à importância crescente dos BRICS como a plataforma de defesa dos interesses do desenvolvimento do Sul Global. Agradeci a participação do presidente Prabowo Subianto na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro e na cúpula virtual realizada em setembro passado. Reafirmei o apoio brasileiro ao ingresso da Indonésia no novo Banco do Desenvolvimento e Banco dos BRICS. O presidente Prabowo e eu concordamos quanto à urgência de agirmos com determinação para vencer a crise climática. A Indonésia tem sido um parceiro fundamental nessa luta. Estamos entre os maiores países detentores de florestas tropicais
e com maior biodiversidade do mundo. Também somos grandes produtores de biocombustíveis, que terão um papel fundamental a desempenhar na transição para economias de baixo carbono. Indonésia e Brasil trabalharão juntos para uma transição energética justa, rumo a economias menos poluentes e mais sustentáveis, sem prescindir da geração de emprego de qualidade e da redução das desigualdades. Agradeci o apoio do presidente Subianto à COP30, que se realizará dentro de alguns dias. O engajamento da Indonésia no Fundo Florestas Tropicais para Sempre também tem sido de grande importância. Sabemos que não há desenvolvimento sustentável sem superar a fome e a pobreza. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, contou desde o início com o apoio da Indonésia. A política de alimentação escolar do governo do presidente Subianto, que merece nosso reconhecimento, hoje faz parte do programa de implementação acelerada da Aliança. Voltarei a encontrar o presidente Subianto dentro de poucos dias durante a cúpula da ASEAN na Malásia. A decisão brasileira de reforçar nossa cooperação com a Indonésia e com o Sudeste Asiático não poderia ser mais acertada. Eu queria, meu caro presidente Prabowo, dizer que Brasil e Indonésia serão do tamanho que nós quisermos que eles sejam. O que está acontecendo nesse momento na política e na economia demonstra que cada vez mais nós precisamos discutir as similaridades que existem entre os nossos dois países para que a gente possa cada vez mais fazer crescer a nossa relação comercial, a nossa relação científica e tecnológica, a nossa relação cultural, a nossa relação política, para que cada vez mais a gente seja menos dependente de um único país. Indonésia e Brasil não querem uma segunda guerra fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. Nós queremos crescer, gerar empregos, gerar emprego de qualidade, porque é para isso que nós fomos eleitos para representar o nosso povo. Por isso, presidente, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil. Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Então, eu estou lhe dizendo isso porque nós ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja uma relação, sabe, por demais valorosa e que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia, mais empresários brasileiros para fazer investimento na Indonésia, mais empresários da Indonésia para investir no Brasil, mais empresários da Indonésia para comprar do Brasil e mais empresários brasileiros para comprar da Indonésia. Porque uma relação comercial justa é aquela que os dois países ganham.
é aquela que os dois países têm superávit, ou se não tiver superávit, que empate o jogo. E a outra coisa, presidente, eu lhe dei uma camisa número 8, porque quando eu fui jogador de futebol, não muito bom, a minha posição era meia-direita, e meia-direita utilizava a camisa 8. Por isso que o número 8 é o número da minha sorte, e eu sei que é o seu número, então pode estar certo que nós dois somos dois presidentes de muita sorte. Um abraço, muito obrigado pela acolhida, estarei na festa hoje à noite para comemorar. Quantos anos o senhor vai fazer? Thank you. 74. Quantos anos? Você tem idade de ser meu filho. Eu vou fazer 80, portanto, 74, eu tenho 80, então tem idade de ser meu filho. Então, eu sou... No, but kita harus sering ke Brazil untuk belajar rahasianya apa. 80, kekuatannya seperti 30. Nah, kita harus belajar itu. Thank you very much. Hadirin yang kami hormati, demikian sesi pernyataan pers bersama telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Federasi Brasil beserta delegasi. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assim nós terminamos nosso evento.